Boa noite, pessoal. Então, estamos aí, né, para fazer aí a correção com vocês com relação ao processo penal. Fico feliz aí mais uma vez. Quem completou o caderninho aí, escreveu todo o caderninho aí, todo o tema aí das questões foram trabalhadas em sala de aulas. Vocês vão até lembrar agora aqui com essa correção dos temas a gente relatando aí durante o curso. Inclusive aí, no último dia de aula, eu ainda falei, leem sobre mandado de busca e apreensão, leem sobre testemunhas, até que testemunhas não caiu, mas o mandado aí caiu, bem como aí a instrução 213, a gente falou, e ainda mais, né? Na última aula que eu dei para vocês aí, que eu substituí o professor com relação ao crime de furto, acertei também a questão aí do direito penal. Então, creio que vocês devem ter ido bem. Quem tem o caderno completo, que eu falo, tem que ter o caderno completo. Então, estamos aí com a questão 26, falando sobre audiência de custódia. Se pegarem o caderno e as aulas, eu sempre disse, audiência de custódia não é para produzir provas. Então, você já iria eliminar algumas alternativas. Olha para vocês verem aqui. Eu quero a correta, né? Com base na norma mencionada, marca a alternativa correta da resolução 213 do CNJ, audiência de custódia. Durante a audiência de custódia, a autoridade judicial competente deve aproveitar a oportunidade para formular perguntas com a finalidade de produzir provas. Já está errado. De cara, você já tinha que descartar a letra C. Falei várias vezes que a audiência de custódia não é para produzir provas. Então, a letra C está errada. D. A audiência de custódia não é cabível para os casos de prisão de pessoas em decorrência de cumprimento de mandado de prisão. A letra D, quem tem um caderninho aí, ainda falei, está nas disposições finais da resolução 213, falando que cabe sim audiência de custódia para cumprimento de mandado de prisão. Então a letra D também está errada. Quem tem um caderno completinho, falei várias vezes que não cabe prova e cabe para cumprimento aí de mandado de prisão. A comunicação da prisão em flagrante à autoridade judicial por meio do encaminhamento do auto de prisão em flagrante supre a apresentação pessoal da pessoa presa em flagrante delito à autoridade judicial competente. Também está errado. Quem tem um caderno completo, eu gosto de falar isso para vocês aí confiarem nos professores, que a gente sempre acerta as questões. E eu não sei se você vai lembrar, mas quando eu trabalhei esse tema, eu trabalhei o artigo 310 do CPP, falando que lá só determina o encaminhamento dos autos, e falei que a audiência de custódia, né, conforme o Pacto de São José da Costa Rica, fala que o cidadão tem o direito de ser apresentado à autoridade competente. Né? Ainda fiz um círculo no quadro, onde eu coloquei o artigo 310 e falei que deveria ser encaminhado tanto os autos quanto o autor à audiência de custódia no prazo de 24 horas. No prazo de 24 horas. E também destaquei na audiência de custódia que esse prazo poderia variar de acordo com certas necessidades, né, de algumas localidades, bem como a alternativa correta, estando a pessoa presa em flagrante, acometida de grave enfermidade, ou havendo circunstâncias comprovadamente excepcional que a impossibilite de ser apresentada ao juiz no prazo de até 24 horas, a comunicação do flagrante deverá ser assegurado a realização da audiência no local em que ela se encontra, nos casos em que o deslocamento se mostre inviável. Então eu creio, né, que, né, é lógico que na hora do nervosismo alguém pode vir errar essa questão, né, mas, né, com relação a esse tema aqui, essa questão, né, nós destacamos bem que qual que é o fundamento da audiência de custódia? Exatamente levar, né, o autor à presença do juiz no prazo de 24 horas para que ele determine o que será feito na sequência com relação à regularidade ou não da prisão. Este é o motivo da audiência de custódia, verificar a regularidade da prisão e fazer aí o cumprimento aí, principalmente do artigo 310 do CPP. Então, falar que o auto
vai substituir a presença do cidadão totalmente contrária à audiência de custódia. Falar que é para produzir prova, sabemos que não tem essa o quê? Finalidade. E tanto quem é preso em flagrante quanto quem é preso em decorrência de mandado de prisão podem ser apresentados para a autoridade policial, porque em ambos os casos devem se verificar a regularidade da prisão. E destaquei ainda que a audiência de custódia, o viés dela é para o flagrante, mas tem a previsão da situação do caso de mandado de prisão. Então, com relação a essa assertiva, eu tenho certeza que os discentes têm todos esses elementos aí no caderno, né? Aqueles que anotam a matéria, aqueles que gravam, e então a gente fica aí de consciência tranquila, porque aí ministramos todo o conteúdo do artigo 20, da questão 26 aí, envolvendo o tema. 27. Considerando que dispõe o Código de Processo Penal, instituído pelo Decreto 3689, de 41, sobre a ação penal, analise as assertivas abaixo. Essa que deu bastante polêmica. Mas eu lembro que eu sempre falei com vocês, dependendo da pergunta, eu tenho que olhar as alternativas para marcar a questão. Sempre falei isso, né? Porque tem hora que a prova não... ela deixa dúvidas em certas assertivas, mas ela nos leva à assertiva correta em decorrência aí das alternativas elencadas. Então vamos lá e fazer alguns comentários e no final aí, né, já adiantando, essa é uma questão que pode ser feito um recurso com relação a ela. Então vamos lá. Nos crimes de ação pública condicionada à representação da vítima, o inquérito policial será dispensado pelo Ministério Público se e com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal. Tanto no aulão, tanto nas nossas aulas, eu falei sobre as características do inquérito policial. E uma das características do inquérito policial é ele ser dispensável. Então, se você anotou as características do inquérito policial, vimos que o inquérito é dispensável. Se o inquérito é dispensável, isto é, se o promotor tem todos os elementos que subsidiam a propositura da ação penal, ele pode dispensar. Então, você tem certeza que a 1 está correta, né? Nos crimes de ação penal pública, condicionada à representação. Representação essa que nós temos um prazo de 6 meses, a contar do autor do fato, né? Falamos isso várias vezes. O inquérito policial será dispensado pelo Ministério Público se com a representação forem oferecidos elementos que habilitem a promover a ação penal. Ou seja, se o Ministério Público tem tudo na mão, ele não precisa de inquérito, ele pode oferecer. E isso, eu tenho certeza que no seu caderno aí tem mais de 5 anotações com referente a isso. Então, a 1 está correta. Se a 1 está correta, meus amigos, nós já eliminamos aí a B e a D. A B e a D. Aí que veio a polêmica da questão. Olha a polêmica, né? Com relação ao item 4. Se você tem certeza que a 1 está correta, mesmo que você entenda que a 4 está errada, não tem outra alternativa para você marcar. Você vai ter que analisar as outras e considerar a 4 correta. A 4 correta. Vamos lá. Nos crimes de ação pública condicionada à representação da vítima, o inquérito policial será dispensado pelo Ministério Público, ou seja, se eu já tenho os elementos para oferecer a denúncia e tenho a representação que é condição específica da ação, ele pode promover aí a ação penal. E vocês têm isso aí sedimentado. Então, a 1 está correta. Então, você já elimina a B e a D, só sobra a A. E aí, você só tem que analisar o 3, porque o 4 está nas duas, não tem outra alternativa a marcar, mesmo que depois esteja errado, né? Ou vá se fazer o recurso, a gente não precisa esperar o recurso para acertar a questão. Então vamos lá. Olha a 2. Nos crimes de ação pública não é admitido o início de processo por queixa. Nos crimes de ação pública não é admitido o início do processo por queixa. Meus amigos, está errado. Lembra da ação penal privada subsidiária da pública? Nos crimes de ação penal pública, o promotor não oferecendo a denúncia no momento correto, tendo todos os elementos para o fazê-lo, né, num prazo de 5 dias, se está solto o réu,
né? No prazo de 5 dias, se o réu está preso, no prazo de 15 dias, se ele está solto, surge para a parte o direito de, em 6 meses, fazer a queixa substituta, que nós falamos aqui. Então, nos crimes de ação pública não é admitido o início. Eu estou analisando a linha, o inciso 2, mas nem precisaria no momento da prova. Tendo certeza que a 1 está correta, só sobrou essas duas alternativas, a e a C. Se eu tenho certeza que a 1 está correta, sobra só A, o quê? E C. Mas suponha que tenho dúvida. Você tem no caderno aí, ó. Você tem no caderno, quando eu escrevi no quadro, eu falei os tipos de ação: ação penal pública condicionada, ação penal pública incondicionada, ação penal privada, exclusiva, personalíssima, e falamos também da ação penal privada subsidiária da pública, aonde aí o particular tem o direito de fazer a queixa no crime de ação penal pública. Então a 2 está o quê? Errada. Só de você saber que a 2 está errada, você também já elimina a B e elimina a D, que todas estão corretas. E aí então ficou para vocês só o 3, né? Porque você tem que saber 1, 4, 4 não precisa nem analisar, porque já está nessa o quê? Alternativa. Mas vamos para 3. A representação do ofendido nos crimes de ação penal pública condicionada à representação pode ser feita antes do oferecimento da denúncia do Ministério Público, a partir do qual a retratação se torna o quê? Irretratável. Falamos também, correta. Nós falamos aqui com vocês, né, que eu posso fazer a representação no prazo de 6 meses, dentro desse prazo eu posso fazer, retratação da retratação, desde que eu não extrapole o prazo do oferecimento, porque o limite para me retratar é o limite do oferecimento, que está dizendo o inciso 3. Olha lá, a retratação do ofendido nos crimes de ação pública condicionada à representação pode ser feita antes do oferecimento da denúncia, a partir do qual a representação se torna o quê? Irretratável, né? Falamos várias vezes aqui também, você tem no caderno. Então, nós temos que 1 e 3 está o quê? Correta. Se 1 e 3 está correta, nós teremos sim que considerar a 4 correta, senão não tem alternativa na prova, né? Então, quando eu fiz essa questão, o que eu fiz? Olhei a 1 está correta, não temos dúvida que a 1 está correta, então eu já eliminei a B e a D. Não preciso... Oi? Quê? Não, a 4, né? A 4. Então olha aqui, ó. Se a 1 está o quê? Correta. Se a 1 está correta, a gente vai lá e elimina o quê? A B. A 2 está o quê? Incorreta. Já eliminamos o quê? A D. Certo? Então nós temos aí, né, que se a 1 está correta, né, só sobrou a letra A e a letra C. A 3 está correta, só dá para marcar a C, considerando a 4. Aí agora que veio o questionamento. Professor, mas a autoridade policial não pode abrir inquérito. Não pode não. Ou seja, esse dispositivo, pelo CPP, né, não foi recepcionado pela Constituição. Ele não foi recepcionado pela Constituição. Mas ele está previsto, esse inciso, no Código de Processo Penal. Então, a questão, dentro das alternativas, né, feito por eliminação, porque você sabe que a 1 está correta. Se a 1 está correta, você elimina o quê? A B. A 2, sabemos que nós temos a queixa pelo ofendido, na ação penal subsidiária da pública, privada subsidiária da pública. Então, se a 2 está errada, todas não podem estar o quê? Corretas. Sobrou essas duas aqui. Então, você não precisava nem analisar o 4. O 4 não vai nem analisar, porque o 3, que seria a questão chave. Por quê? Você sabe que a 2 está errada, D está errada. Você sabe que a 1 está correta, então B está errada. Então ficou 1 aqui com 1 na C. 4 aqui com 4 na C. Então o que vai desaguar é a 3, né, na sua prova. Então se você considerou a 3 correta, que está correta, letra C, resposta do gabarito. Mas, aí que agora cabe o recurso. Qual que é o recurso que vocês têm que fazer? Em qual sentido? Vocês têm que falar que o inciso 4 não foi recepcionado pela Constituição. Então, o inciso 4 também está o quê? Errado.
né? Se o inciso 4 está errado, não tem alternativa, a questão tem que ser anulada. Agora, professor, como que eu vou falar que que a letra 4 está errada? Qualquer livro de processo penal, né, que você pegar comentado com relação a este dispositivo, vai falar que não foi recepcionado com fundamento no artigo 129 da Constituição. O artigo 129 da Constituição fala que o Ministério Público é o titular da ação penal pública. Então, o único que pode oferecer denúncia no crime de ação penal pública, a partir da Constituição, é o Ministério Público. Então, a autoridade policial, bem como o juiz, não pode, de ofício, instaurar a ação penal, né? Porque aí viola o sistema acusatório, e aí então essa seria o quê? A justificativa para a 4 estar o quê? Errada. E também poderia aí acrescentar aí, se eu não me engano, é a prova de 2015 do CFO, que tem lá uma questão envolvendo tráfico de drogas. Tráfico de drogas, no qual a alternativa falava que era permitido a liberdade provisória. A liberdade provisória. Então tem uma questão em 2015 do CFO, envolvendo a lei de drogas, você fala, conforme a lei de drogas, marca a alternativa correta. E lá falava, né, é permitido a liberdade provisória, mas a lei 11.343 veda a liberdade provisória. Mas foi considerado correto, assertivo, porque estava de acordo com a jurisprudência, de acordo com a doutrina, que cabe liberdade provisória desses crimes. Então, fazendo um paralelo com essa própria questão que já foi elencada, né, nós também temos aí que essa questão aqui está errada, o 4 está errada porque, apesar de estar escrito no Código de Processo Penal, a autoridade policial, bem como o juiz, não pode abrir de ofício ação penal. E aqui diz, a ação penal nas contravenções será iniciada com o auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria expedida pela autoridade judiciária ou policial. Ou seja, quem pode instaurar a ação penal é somente o Ministério Público. Então, a 4 estaria errada, porque ela não foi recepcionada pela Constituição. Então, repito, qual que é o seu recurso que você tem que fazer aqui? Qual que é o recurso? Falar que quem instaura a ação penal é o Ministério Público, com base no artigo 129. E que esse dispositivo não foi o quê? Recepcionado pela Constituição. Que apesar de estar literalmente na Constituição, né, nós temos que fazer uma interpretação sistemática, uma interpretação o quê? Teleológica, do qual essa assertiva, né, literalmente expressa na norma, mas não recepcionada pela Constituição. E também poderia fazer um paralelo a mais, do qual já foi cobrado questões, do qual foi considerado correta, assertiva, contrária à própria lei, mas de acordo aí com a doutrina e jurisprudência. Em especial, essa questão, se eu não me engano, de 2015, envolvendo a lei de drogas. Tranquilo? Mas essa questão aqui ilustra o que eu sempre falei com vocês durante a aula. De acordo com a pergunta e as alternativas, eu vou responder. Porque se você perguntar para mim, esse dispositivo, né, essa redação do inciso 4 está expressa na lei, eu falo que está. Agora, se perguntar para mim, é aplicado hoje? Eu falo que não. Então, eu tenho duas respostas. Está na lei? Está. É aplicado? Não. Aí nós vamos para as assertivas, né? Do qual eu tenho certeza que a 1 está correta, está até no seu caderno, são as características do inquérito policial. O 2 vai estar no seu caderno no termo de ação penal, do qual eu falei que tem ação penal privada subsidiária da queixa, onde eu tenho a queixa do ofendido no prazo de 6 meses. Então, aqui está errado. Então, tendo a 1 correta, eu elimino a B. Tendo a 2 incorreta, eu elimino a D. Então, eu fico só com a A e a C. A e C tem 1 e 4, 1 e 4. Então, tem que marcar o 4 correto. E a 3, como vimos também, ela está correta, porque a retratação é até o oferecimento da denúncia. Então, tá aí para vocês. Gabarito C. Agora, o recurso que vocês vão ter que fazer não é falar que não está na lei. Está na lei, né? E qual que é a ideia? Se perguntou conforme o código, está na lei. Mas aí, nós vamos aí trabalhar que o artigo não foi recepcionado, interpretação teológica, interpretação sistemática, né? Já teve questões no concurso demonstrando, né, esse entendimento. Então, não é porque está na lei que eu posso
colocar como assertiva correta, porque fala, né? Essa assertiva aqui, no contexto de conteúdo, ela está o quê? Errada, porque ela não foi recepcionada pela Constituição. Então essa é a polêmica aí, que amanhã vocês deverão fazer o recurso com relação a essa questão. Já a questão 28, de acordo com o Código de Processo Penal, a competência jurisdicional é determinada pelo lugar da infração, domicílio ou residência do réu, né? Natureza da infração, distribuição, conexão, continência. Olha para vocês verem, gente, né? Falei em sala de aula. Ainda falei com vocês, ó, conexão são quantos crimes? 2 ou mais. Lembra que eu falei isso? Conexão, 2 ou mais. Aí você vem aqui. A competência será determinada pela conexão quando 2 ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração. Ainda falei com vocês, gente, eu não vou falar no aulão aqui com relação aos critérios doutrinários de conexão e continência, mas eu vou dar uma ideia para vocês. Conexão, 2 ou mais crimes. Continência, 1 crime. Concurso formal. Então, se você prestou atenção, você já eliminou a C. A competência será determinada pela conexão quando 2 ou mais forem acusadas pela mesma infração. Mesma infração não é conexão, é continência. Então, C está errado. D. A conexão e a continência importarão unidade de processo de julgamento, mesmo no caso de concurso entre jurisdição comum e militar. Está no seu caderno aí, que a separação é absoluta entre militar e comum, e a comum e ECA também, né? Envolvendo aí crianças, envolvendo adolescentes, né? Juizado da infância e juventude, está expresso. Então, C e D está o quê? Errado. B. A competência jurisdicional será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração. Tá certo. A competência jurisdicional será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração. Porém, quando incerta a jurisdição, por ter sido praticada a infração na divisa de 2 ou mais jurisdição, a competência firmar-se-á pelo local da residência do réu. Errado, gente. Ou seja, o que eu falei com vocês, a competência é o lugar da consumação. Quando eu não sei aonde consumou, que eu vou utilizar o critério da residência. Eu dei até exemplo na aula. Um corpo foi achado da Pampulha, não sabe aonde foi o crime. Aí eu poderia utilizar a residência. Agora aqui não. Aqui ele coloca. É incerta porque eu tenho uma divisa. Se eu tenho uma divisa, eu sei o local entre a divisa. O critério é prevenção. Então aqui está errado porque o critério não é residência do réu. O critério é a prevenção. E a letra A, que está correta, no processo por crimes praticados fora do território brasileiro, será competente o juízo da capital do estado, onde houver por último residido o acusado, salvo se este nunca tiver residido no Brasil. Artigo 88 do Código de Processo Penal. Então, a A está o quê? Correta. Aí, a busca pessoal e domiciliar trata-se de um meio de prova muito empregado na investigação policial para prender criminosos, apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação. Ou seja, aqui vai criando uma historinha, mas o que você tem que saber é os requisitos, né, que nós falamos aqui, e ainda falei para ler em casa, sobre o cumprimento de mandado. Então ele quer a alternativa correta. Durante a execução da busca domiciliar, não será permitido o emprego de força contra coisas existentes no interior da casa para o descumprimento do que se procura. Gente, não vai ser necessário utilizar força? Não pode utilizar força? É lógico que pode, né? Você não vai usar força se não for necessário. Aí ele fala, durante a execução não será permitido. Como que você entra na casa se ele não quer deixar você entrar, por exemplo? Utilizando a força, lembra? Lembra que eu falei? Você tem que bater na porta, você tem que ler o mandado, você tem que pedir ele para mostrar onde está o objeto, né? Onde está a coisa, onde está a pessoa. Se recalcitrando, você vai utilizar a força proporcional. Então, como não pode utilizar a força? Então, o A está errado. A busca não poderá ser determinada atendendo a requerimento das partes do processo? Não, né? A busca, ela pode, né, pode ser feita o quê? A solicitação.
em razão da inviolabilidade do advogado, em nenhuma hipótese será permitida a apreensão de documentos em poder do defensor do acusado. Né? É lógico que a regra é que não irá se apreender documentos do advogado, desde que não esteja relação com o crime. Se o documento do advogado está relacionado com o crime, né, ou até mesmo o advogado está praticando crime com o seu cliente, poderá sim ser apreendido os documentos do advogado. E aí vem a letra D, né, questão aí de graça, né, que a busca pessoal em mulher poderá ser feita por pessoa do sexo masculino, quando a realização da medida por outra mulher importar retardamento ou prejuízo da diligência. Ou seja, pode o homem fazer uma busca na mulher? Pode, mas de forma o quê? Excepcional, né? Essa redação aqui, ó, a busca pessoal em mulher poderá ser feita por pessoa do sexo masculino quando a realização da medida por outra mulher importar retardamento ou prejuízo da diligência, né, uma redação similar que nós temos no Código de Ética, muita gente critica também, é que o menor, né, que a criança não poderia ser conduzida em compartimento fechado. Ou seja, né, caiu na prova, independentemente de qualquer situação, que o menor não pode ser conduzido em compartimento fechado, está errado, está certo, porque o ECA fala que o menor não pode ser conduzido em compartimento fechado. Do mesmo jeito que pode ser feito busca na mulher? Pode, de forma o quê? Excepcional. Por isso aí que a D está correta, né? E as demais estão erradas. Então, como nós observamos, a única questão que dá para fazer o recurso é a questão 27, em decorrência da inconstitucionalidade, né? O termo nem é esse o correto, porque o Código de Processo Penal é antes da Constituição, o termo correto é falar que não foi o quê? Recepcionado aí aquele inciso 4º pela Constituição da questão 27. Considerando o que dispõe o Código de Processo Penal sobre as prisões e outras medidas cautelares, analise as assertivas abaixo. A. O cumprimento de mandado de prisão preventiva durante o curso da investigação ou do processo no interior da casa somente poderá ser feito durante o dia, salvo se houver consentimento do morador, ocasião em que poderá ser cumprida à noite. A 1 está correta, né? Lembra que eu falei? A casa, né, é asilo inviolável, não podendo entrar ou penetrar sem o consentimento do morador. Se o morador consentiu, você pode entrar a qualquer hora do dia ou da noite. Você também pode entrar a qualquer hora do dia ou da noite em flagrante delito, prestar socorro, no caso de desastre. Então, no seu caderninho aí está escrito aí, ó, quando o cidadão pode entrar na casa a qualquer hora do dia ou da noite? Flagrante, né, socorro, desastre e consentimento. Agora, mandado de prisão, mandado de busca e apreensão, pode entrar durante a noite? Não, só com o consentimento. Então, aqui está correto, ó, o cumprimento do mandado de prisão preventiva durante o curso da investigação ou do processo no interior de casa somente poderá ser feito durante o dia. Beleza, mandado é só durante o dia, salvo se houver consentimento. Se tem consentimento, você pode entrar a qualquer hora do dia ou da noite e não precisaria nem do mandado. Se tem consentimento, nem mandado precisa. 2. Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão determinada no mandado de prisão registrada no Conselho Nacional de Justiça, ainda que fora da competência territorial do juiz que a expediu? Sim, podemos prender, né? O artigo 301 do Código de Processo Penal fala, é facultado ao particular prender, e as autoridades deverão prender quem quer, né, que estejam aí em flagrante, e bem como o Código de Processo Penal também traz lá essa previsão aí, né, desse banco de dados hoje aí com relação ao registro desses mandados de prisões, né, e qualquer nome que está dentro desse cadastro aí do CNJ pode ser feita a prisão por qualquer autoridade aí, mesmo que esteja fora aí da competência do juiz. Então, 1 e 2 até agora estão corretas. A medida cautelar de comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades, é também aplicada a infração a que não for isolada, cumulada ou alternativamente combinada pena privativa de liberdade. Gente, está errado. Artigo 282 do Código de Processo Penal. Lembra que eu falei do princípio da homogeneidade? O que é o princípio da homogeneidade? Você não pode aplicar uma sanção
mais grave do que aquela que ele vai ter no final do processo. Ou seja, medidas cautelares eu só posso aplicar se há previsão de pena privativa de liberdade. As medidas cautelares vieram para substituir aí a prisão privativa de liberdade. Se não há prisão privativa de liberdade, não há que falar em medida cautelar, né? Então, aqui está errado, a 3 está errado, né? Falando que é também aplicado, comparecimento do juízo é medida cautelar. E está falando que vai ser aplicado a crimes em que a pena é somente pena de multa, por exemplo. Não pode. Ou seja, para aplicar a medida cautelar, eu tenho que ter a pena privativa, isolada ou acumulada com pena de multa, por exemplo. Então, a 3 está errada. A prisão preventiva poderá ser decretada para a garantia da ordem pública. Beleza. Quando o juiz verificar, pelas provas constantes nos autos, ter o agente praticado o fato em estrito cumprimento do dever legal. Falamos várias vezes aqui, eu fiz vários quadrinhos para vocês aqui, falando que a autoridade que está em excludente de licitude será liberada, né, sob liberdade provisória sem fiança, conforme artigo 310, parágrafo único do Código de Processo Penal. Então, meus amigos, aquilo que nós falamos com vocês, né? Quem tem um caderninho aí completinho, viu que a gente acertou as questões, trouxe aí o conteúdo, né, para vocês aí. Falei que era mais texto de lei a prova, que realmente foi texto de lei, por isso a gente não fica floreando muito em jurisprudência, em doutrina. Coisa que a gente já tem que trazer um pouquinho agora para a prova oral, né? Então, né, creio que muitos de vocês aí vão prosseguir e nós esperamos vocês aqui para o treinamento aí da segunda fase. Um grande abraço.